Olá, queridos. Mais uma vez nós estamos aqui, né, para discutirmos assuntos a respeito da palavra de Deus. Eu peço desculpa a vocês pela imagem, né, da minha câmera. Lembrando que a câmera do meu PC, ela quebrou aqui, não sei o que deu, e eu tive que arrumar essa outra câmera, mas dá pra ver, né? Um pouco importante não é o que a gente vai ver, mas o que vai ouvir. O importante é que o áudio chegue aí, né? Beleza. Bem, essa mensagem de hoje que nós vamos estudar na palavra de Deus, ela é só para adventistas do sétimo dia, né? Só para meus queridos, meus irmãos de fé adventistas. Se você não é adventista e quiser ver, não tem nenhuma importância, mas a mensagem central hoje é o reavivamento e reforma, né? Dentro da nossa instituição, dentro da nossa igreja. Bem, queridos, há muito tempo atrás, o pessoal vem dizendo, né, que a igreja sempre buscou esse reavivamento. A igreja sempre vem vivendo situações assim, como se diz, trágicas, né? De que não há mudança, sempre foi assim, sempre foi assim. Eu tô cansado de ouvir isso. Queridos, eu tenho 3 anos que eu sou batizado, eu sou adventista do sétimo dia. Eu não vejo a hora de eu subir para o céu, né? Assim como o pastor Ted Wilson, né? Ele diz que a próxima congresso que eles iam ter lá do mundial, ele queria estar no céu. Que Deus ouça, né? Eu não aguento mais viver nesse mundo. A gente vê muitas pessoas clamando por justiça, né? Justiça nesse mundo aqui, onde a minha esperança, a nossa esperança é Jesus. Eu recebi essa mensagem de reavivamento e reforma o ano passado, e desde lá pra cá eu venho botando isso em primeiro lugar da minha vida. É difícil? Sim, é difícil. Não é fácil a gente fazer uma mudança em tudo da nossa vida, né? Mas o nosso Deus, quando ele morreu lá na cruz do Calvário, ele não pensou, né? Aqueles pregos que iam estar fincando na mão dele, naquelas chibatadas que ele ia estar levando, dilacerando, né? O seu corpo. Ele não pensou nas consequências, ele pagou o preço. Então eu tenho que carregar a minha cruz. E lembrando que o fardo de Jesus ele não é pesado, ele é leve, né? É um fardo bom. Queridos, vamos à mensagem. O que Deus quer para mim e você hoje. Você que é adventista do sétimo dia, jovem, idoso. O que Deus quer para você? Eu quero que você abra sua Bíblia em Joel 2. Joel 2, verso 12. Joel 2, verso 12. Vamos ler. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro e com pranto. Verso 13: e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Agora Joel, capítulo 1, verso 14. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai, ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Queridos, a gente vê aqui Deus chamando nós quebrarmos o nosso coração diante dele, de nós podermos rasgar, contar, sabe, esclarecer para Deus o que está acontecendo conosco, pedindo para a gente nos reunir, né, isso com choro, com pranto, que nós possamos quebrar o nosso coração diante de Deus, diante dos nossos pecados, das nossas falhas, do que da mensagem que nós não temos vivido, pregamos e não vivemos. Queridos, Deus nos chama ao arrependimento verdadeiro. Deus nos chama para sermos cristãos quentes. Muito tempo, queridos, há muito tempo, tantas pessoas pregaram, né, a volta de Jesus, tantas pessoas buscaram, se sacrificaram, e hoje elas não estão mais aqui no meio de nós. Sabemos que são poucos segundos, um segundo, para ver Jesus. E nós sabemos que todas essas pessoas, elas
vão ver Jesus voltando nas nuvens do céu, que elas estão no pó da terra descansando. Para elas, tudo acabou. Mas voltando, querido, nós que estamos vivos aqui, estamos vivendo nos últimos momentos da vida aqui na terra, eu quero refrescar sua memória com o seguinte: as profecias de Daniel, a profecia lá da estátua de ouro, a estátua de cabeça de ouro, peito e braço de prata, quadril de bronze, perna de ferro e os pés ferro com barro, onde não se mistura, queridos, nós estamos ali, ó, lá nos pés, quase nos dedos. As pessoas hoje andam dizendo que os dedos são a Europa. Errado, não é. Porque Apocalipse 17 diz que Jesus virá no tempo, nos dias dos 10 reis. E esses 10 reis são os 10 dedos da estátua. Pois bem, nós estamos ali. Outra profecia. Profecia de Daniel a respeito do... Profecia de Daniel a respeito dos animais. Nós estamos no último animal. As profecias de Apocalipse, profecia dos 7 selos, as profecias das 7 igrejas, dos 7 cavaleiros. Queridos, voltamos ao Evangelho, o Evangelho de Mateus 24. Nós possamos dizer assim, quando a gente lê aquele sermão profético, a gente pode ver que nós já passamos desse tempo, né? A maldade do homem aumentou tanto que está chegando ao ponto do homem comer o seu próprio filho de 6 dias de nascido. E isso entre outras barbaridades. Então nós dizemos que já passou o tempo de Jesus voltar. Ou seja, todas as profecias nos indicam o fim. Agora recentemente, eu não sei se você está antenado no que aconteceu, mas na troca aí de Papa se cumpriu a profecia de Apocalipse 17, em que diz que esse é o último Papa. Ele é que vai soltar o decreto dominical. Nos livros de Ellen White, outra profecia, um estudo profético, onde revelaram que Jesus não passa de voltar do ano 2027. Porém, ele diz que os últimos dias serão abreviados, então ele virá antes de 2027. Quando? Pode ser o ano que vem, 2014. Pode ser em 2015, pode ser antes, eu não sei. Não existe data marcada, assim como ele disse. Mas, queridos, todas as profecias nos dizem que é o fim. E nós, adventistas, que temos a mensagem aqui, ó. Nós não estamos pregando, nós não estamos vivendo, nós estamos sentados na igreja, ocupando o lugar de muitas pessoas que deveriam estar ali. Nós estamos ali, somos caveiras ambulantes. Isso sim, meu querido. Quando você começar a fazer um reavivamento, uma reforma na sua vida, você vai ver a situação que nós estamos. Nesse momento, talvez eu não sei a sua situação, mas talvez você possa achar que a igreja tá boa. Vez ou outra faz um impacto ou esperança, né? Leva não sei quantos livros, DVDs e ó, tá bom. Nós guardamos os 10 mandamentos e ó, tá bom. E Deus tem uma mensagem. Eu quero ler essa mensagem que Deus tem aqui. Apocalipse 3, verso 16. Olha só o que Deus diz para nós. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e um nu. Queridos, essas mensagens me causam arrepio, porque é o poderoso, é o chefão lá, é Deus que está falando para nós. Para mim e para você, não tenta fugir dessa mensagem, não, que essa mensagem é para você. Porque és morno, não és frio nem quente. Por que nós não somos frio nem quente? Porque guardamos os 10 mandamentos e achamos que estamos salvos. Queridos, a lei não salva. Você guardar os 10 mandamentos não é garantia de salvação, não. Você fica a semana toda fazendo eu não sei o que, vai lá no sábado, né? Chega atrasado, não chega nem às 9 horas para a escola sabatina, chega atrasado e ó, tá tudo bem. Tá tudo bem, sábado não vai te salvar também não, meus amigos.
A igreja adventista ela é conhecida como a igreja da lei, a igreja dos mandamentos, né? Não deveria ser assim. Deveria ser conhecida como a igreja do amor. Quantos irmãos sentam ali na igreja? Se eu for ficar olhando para os irmãos da igreja, se eu vou ficar olhando para o que fulano está fazendo, ciclano está fazendo, eu vou sair da igreja. Mas sabe por que eu não saio, queridos? Porque eu recebi um chamado. Deus mostrou para mim. Eu pedi a Ele para me mostrar qual é a igreja dele aqui na terra e Ele me mostrou. E Ele está me mostrando que essa igreja precisa de uma reforma. E eu preciso de uma reforma, eu preciso de um avivamento. Porque Satanás entrou na igreja, meus amigos. Entrou na igreja adventista. Você entra na igreja, a primeira coisa que você vê, já basta na rua. Na rua é normal você ver mulher quase pelada. Agora na igreja normal, no lugar onde nós nos reunimos para falar com o nosso Deus, adorar o nosso Deus, você tem que tirar o olho, você tem que virar para outro lugar para você não ver as pernas da mulher que está lá, para você não ver a saia apertada marcando a calcinha. Olha só o que Jesus diz em Romanos 1:26. Romanos 1:26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário à natureza. Uma tal de uma maquiagem, meus amigos. Maquiagem é pecado? Desde que você passe para tirar alguma ruga, alguma espinha, algum defeito, algum traço no seu rosto, não é pecado. Agora, você quer ir piriguetar, quer tomar o emprego de patati e patatá, aí já é demais, meu querido. As mulheres passam uma coisa assim que ficam irreconhecíveis e acham que estão bonitas. A igreja está parecendo uma passarela. Vai para lá, vai para cá, pinta o cabelo, brinco, pinta a unha. Queridos, que isso? Eu tô falando isso, queridos. É o que tá acontecendo no meio nosso. Eu não tô aqui julgando ninguém, não. Que eu não tô citando o nome, não. Eu tô falando o que tá acontecendo. E isso não deveria estar acontecendo, meus queridos. Porque nós vivemos na preeminência da volta de Jesus. Eu não sei quantos anos demorará para Jesus voltar, mas eu não dou muito tempo, não. Eu não dou muito tempo, não pode ser o ano que vem, ou 2014, 2015, eu não sei. A data eu não sei. E outra coisa, e se eu morrer? Entendeu? Então, queridos, e outra coisa, celular na igreja, por favor. Celular, celular toca, daqui a pouco tá no Facebook na igreja, tirando foto na igreja. A mensagem, queridos, quando a gente vai ali na denominação, a gente reúne, a gente está para ouvir, entendeu? Falar só quando você for solicitado. Pessoas levam crianças, levam brinquedo para a igreja e solta a criança para lá. Criança tá fazendo não sei o que e fazendo barulho e atrapalhando a gente ouvir a mensagem lá na frente. Outra coisa, pregador sobe lá no púlpito para falar de Deus, para falar de reforma, de reavivamento, e na rua tá tomando Coca-Cola. E na rua chega numa lanchonete, pede um misto, né? A mulher tem presunto mussarela o misto, tudo bem. Nem pergunta de que é o misto, de que é o presunto, não. Já pega logo só com o presunto e come logo, pra depois não ficar perguntando, pra não saber que é de porco, entendeu? Ah não, já pega, já coloca na cabeça, não, isso aqui é de peru, isso aqui é de peru, isso aqui é de peru. Queridos, e outra coisa, você acha que você, guardando o sábado, guardando os 10 mandamentos, não bebendo café, não bebendo Coca-Cola, não seguindo aquela lista ali de Levítico, dos animais imundos, não comendo aquilo, você acha que você está salvo? É isso que Jesus falou aqui, porque nós não somos morno nem quente. Ele está a ponto de vomitar da sua boca. Como assim vomitar? Ele está a ponto de nos jogar, nos tirar, assim, entendeu? Está a ponto de abandonar, igual o que aconteceu com Ellen White. Dois homens foram chamados para receber as visões. Eles se negaram e Deus escolheu ela. Os dois se perderam, meus amigos. Sabe por quê que os dois se perderam? Porque Deus chama. Deus chama, Deus mostra. Se você negou, se você não quis, você está fora. O que aconteceu? O que Jesus diz? Aquele que me
me negar diante dos homens, eu negarei diante de Deus, do Pai. E é isso que acontece, meus queridos. Muitas pessoas hoje estão negando Jesus dentro da igreja. Por que aquelas pessoas ali, Jesus diz, vomitar-te-ei da minha boca? Porque a gente tem a mensagem, Jesus está nos chamando, está quase nos empurrando, está quase dando um soco para a gente ir, falar ao mundo, viver através do testemunho. Como é que você chega numa lanchonete comendo carne de porco e bebendo refrigerante, a pessoa olha pra você e fala, mas você não é adventista do sétimo dia? É, eu sou, né? Eu sou. Isso é uma vergonha, meu amigo. Isso é um traste. Isso é uma desgraça no meio da igreja. Você tá entendendo o que nós somos hoje? Não tô falando só de você, não. Tô falando de todo mundo, meus amigos. É essa situação que nós estamos vivendo. E Deus diz assim no verso 19, Apocalipse 3:19: Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Deus ainda nos diz, meus amigos, que mesmo do jeito que a gente está, se está acontecendo coisas difíceis com você, se Deus está dando essa mensagem, se essa mensagem de reavivamento e reforma toca fundo no seu coração, é porque Deus te ama. E assim como seu pai, quando você era pequeno, batia em você para te educar, para mostrar o certo, há muitas vezes Deus carrega você, meus amigos. Muitas vezes Deus te carrega, quando chega numa poça de lama, Ele pula você. Mas muitas vezes, quando chega na poça de lama, Ele pega a sua cabeça e atona na lama e passa várias vezes até você aprender o certo. E Deus está precisando fazer isso comigo e com você, meus queridos. A primeira mensagem angélica: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Temei a Deus. O que é temer a Deus? É o temor a Deus. O que é temor a Deus? Temor a Deus é respeitar a Deus, guardar os seus mandamentos. Dá-lhe glória. O que é dar-lhe glória? Em 1 Coríntios 10:31 diz: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. E depois diz: porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Qual é o mandamento que diz isso? Quarto mandamento. É um sinal de Deus, né? Enquanto o domingo é o sinal da besta. Queridos, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Você acha que quando você está na igreja, olhando seu celular, jogando, mandando mensagem, isso aí é para a honra e glória de Deus? Aquelas roupas que você usa apertada, mulher, que mostra a calcinha, isso é para a honra e glória de Deus? Você, homem, anda na rua de short bem curtinho, mostrando as pernas. Você anda aí de camiseta no meio da rua. Isso aí você está glorificando a Deus? Quando seus amigos, que não são da igreja, estão ali conversando sobre a bunda de não sei quem saiu pelada na Playboy, você está glorificando a Deus? Quando você vai colocar aquela comida que você exagera, você coloca aquele monte de comida que depois você não aguenta nem andar, você está glorificando a Deus? Quando você come aqueles animais, aquelas carnes, eu digo até de outra forma, quando você come a carne, você acha que você está glorificando a Deus? Porque nós adventistas, todos deveríamos ser vegetarianos, ovo-lacto vegetarianos. Porque nós estamos vivendo aqui preparando para viver no céu. Entendeu? Você acha que quando você chegar lá, ô Jesus, aquele boi ali, olha o tamanho do cupim daquele boi, olha boi, Jesus, que boi gordo. Vamos lá matar ele, nós fazer um churrasco? Você acha que lá vai acontecer isso, meu amigo? Nunca haverá mais derramamento de sangue, meu amigo. Quando Jesus voltar, já era. Nós seremos vegetarianos. Lá em Gênesis você pode ver, no começo, Deus diz o seguinte, que toda árvore que produz frutos seria para o nosso mantimento. Jesus não falou assim, ó, todo boi aí, todo animal será para o vosso mantimento, não. Você sabe muito bem que Deus liberou para comer carne, foi quando Noé
saiu da arca, que não tinha, Noé estava na arca e não tinha nada para comer, e Deus liberou para ele comer animal até que eles povoassem a terra, plantassem frutos e voltariam a comer os frutos. Só que Satanás trabalhou tanto em cima deles com isso, que ali os pessoal depois de Noé começou a comer carne e saiu comendo carne à vontade. Entendeu? E depois lá no Levítico, Deus falou: tudo bem, vocês querem comer carne, mas ó, tem esses aqui, são os animais limpos e esses imundos. Não comam esses imundos. E Deus fez a distinção, entendeu? Deus quer a nossa mente limpa. Porque lá, ou a gente não deve, eu, né? Não é me regozijando, mas eu não como carne de espécie alguma, não bebo refrigerante. Procuro deixar de lado tudo aquilo que vai afetar o meu corpo, porque eu quero que a minha mente fique limpa, para assim o Espírito de Deus trabalhar em mim e me mostrar o que eu devo fazer, ou seja, eu ser usado por Deus. Confesso a vocês que eu preciso melhorar muito em muitos outros aspectos. Não bebo refrigerante de espécie alguma, não como carne de nenhuma espécie, sou ovo-lacto vegetariano, mas mesmo assim eu preciso melhorar em outras coisas e eu estou buscando esse reavivamento e essa reforma. Estou buscando, queridos, quer comais ou bebais ou façais outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Será que esse futebol que você anda assistindo aí, né, chega de vibrar, você está glorificando a Deus com isso? Queridos, isso aí é coisa inútil para a sua salvação. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Como é que você pode perder seu tempo com a droga de uma novela, uma desgraça de uma novela? Que novela ensina todas as coisas que Satanás quer. Para você ter uma ideia, os donos do mundo, a elite global, os iluminados, eles queriam acabar com a internet, só que eles não podem acabar. Por que eles não querem acabar com a televisão? Porque eles comandam a televisão. A televisão só passa o que eles querem. Essas novelas são ali é cheia de mensagem subliminar. Se o mundo está de jeito hoje, a maioria das coisas é por causa da novela. A novela ensina a mulher a trair o marido, ensina a criança a que quando entra o homem e a mulher ali, né, e tá abraçando, e aí eles começam a tirar a roupa, aí daqui a pouco para a criança, pai, o que aconteceu depois? Ó, Satanás trabalha com a cabeça, meus amigos, e Satanás tá trabalhando. Se você tá vendo televisão, quer saber? Eu não vejo televisão. Internet também. A internet a gente tem uma vantagem porque a internet não é tudo que está ali que vem na sua cabeça. Através da sua mão, do seu querer, você pode usar a internet para o seu bem ou para o seu mal. Um exemplo, o Facebook. Eu uso o Facebook para compartilhar mensagens de Jesus, falar de Jesus, porque o Facebook ele foi criado pelos Illuminatis. É mais um plano dos Illuminatis, né? Para acabar, para afetar nossa mente, atrapalhar, para que o Espírito Santo não jogue luz celestial em nós. O Facebook é a coisa do capeta. Você pode olhar toda vez e você olha aí, tá lá site de relacionamento falando que se você for casado, você clica lá e sua mulher não vai ficar sabendo. Tá lá mostrando bunda de mulher, peito de mulher e outras coisas mais aí que você sabe o que eu tô te falando. Nós, adventistas, se formos usar esse Facebook, usamos para a honra e glória de Deus. Tudo que nós formos fazer, queridos, no falar, ouvir músicas também. Não preciso nem falar de músicas, né? O quanto que essas músicas de hoje são deploráveis, são podres. Não tem mais letra. Não tem letra na música. Leque, 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 tchê, tchererê, tchê, tchê. Que letra é isso? E a galera gosta, né? E Satanás tá super alegre. Porque tem uma galera indo com ele pro lago de fogo. E ele não vai sozinho. A maioria vai com ele. E ele tá alegre. Queridos, no seu ouvir, queridos, ó, cuidado com o que você está ouvindo, essas músicas mundanas que só você sabe, tá? Só você e Deus sabe o que você anda ouvindo, o que você anda vendo na TV. Quer um conselho? Pega a televisão, joga pela janela, some com isso de perto de sua frente, computador, toma cuidado, busque um reavivamento. Vamos ver agora o que é um reavivamento, para você saber do que eu estou falando com você. Eu peguei esse aqui do Ellen White, né?
diz o seguinte aqui. Esse livro está em Review e Herald, 25 de fevereiro de 1902. Diz o seguinte: Deus pede um reavivamento espiritual e uma reforma espiritual. A menos que isso se realize, os que são mornos continuarão a se tornar mais aborrecíveis ao Senhor, até que ele se recuse a recebê-los como seus filhos. Precisa haver um reavivamento e uma reforma sobre a administração do Espírito Santo. Reavivamento é a reforma das coisas diversas. Reavivamento significa renovamento da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Ou seja, ao reavivamento começa quando você levanta, o que você faz? Você lê a sua escola sabatina, sua lição, você lê, faz o ano bíblico, você lê o Espírito, um livro do Espírito de profecia, faz o seu louvor, o seu canto, ora e vai para o seu trabalho. Ou seja, o reavivamento é você estar reeducando você a estar buscando a Deus, a estar orando mais, a estar lendo mais a Bíblia, mais o Espírito de profecia, que foi através de Ellen White, mais lendo isso. Se você não estiver fazendo isso, meu amigo, você vai se perder. Então você precisa de um reavivamento e a reforma. Significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. O que vem a ser essa mudança nas teorias, hábitos e práticas? É isso que nós estamos falando, querido. Honrar a Deus, dar-lhe glória a Deus no comer. Vamos terminar que eu vou falar mais sobre isso aqui. A reforma não trará um bom fruto da justiça a menos que seja ligada com o reavivamento do Espírito, ou seja, buscar mais a Deus, orar mais a Deus, implorar. E como nós vimos lá em Joel, né, rasgar o nosso coração em vigílias, em busca individual, em grupos. Reavivamento e a reforma devem efetuar a obra que lhes é designada e no realizá-la precisam difundir-se. Queridos, reforma, no caso, vem falando aqui, né? Que é mudança nas teorias, hábitos e práticas. O que vem a ser isso? Que nós acabamos de ver aqui agora. Onde está? Em 1 Coríntios 10, 31, né? E também na primeira mensagem angélica. Que todo adventista deve saber isso de cor, né? Que dar glória a Deus com o nosso corpo, o nosso vestir, o nosso falar. Se nós formos entrar em grupos de conversas, no caso, eu tenho amigos mundanos, muitas vezes eu me privo de estar conversando, de estar ficando muito tempo perto deles, porque eles não falam, não fazem coisas que estão de acordo com a Bíblia. Então, se eu ficar ali, eu vou descer com eles pro lago de fogo. Então, quando eu me ajunto com eles, não me achando bom, eu converso normal, mas quando eu vejo que a conversa está passando, e muitas vezes a gente cai se a gente ficar. Porque através das conversas, quando você percebe, nossa Senhor, o que eu estou caçando no meio dessa conversa? Eu sou uma nova criatura, eu aceitei você como meu salvador, o que eu estou caçando aqui? Mas lembra, os meus amigos, todos eu procuro falar de Jesus. Procuro falar das minhas crenças, porque tudo que eu sei eu quero passar. Eu não quero ser um posto de informação, ser um livro fechado. Eu quero abrir, quero falar. E todos os meus amigos que estão comigo, meus colegas, sabem que Jesus está voltando. Ou talvez o Espírito Santo, eles com a mente fechada, não aceitaram, mas foram falados para eles. Eu procuro sempre falar. Queridos, então, nosso grupo de conversa, no nosso comer, principalmente no nosso comer, a mensagem do reavivamento começando pela alimentação tem sido rejeitada por todos. Como eu disse, a carne, peixe, frango ou boi, tira isso, principalmente hoje. Hormônios, não vou nem falar. Tá? Das drogas que tem no meio que tem nessas carnes e que prejudicam o nosso corpo e atrapalha a nossa mente, atrapalha nossa mente limpa. Aí o Espírito Santo não toca por causa que você está comendo a maldita carne. Outra coisa, tem gente que come uma vez por dia, começa de manhã e termina à noite. Queridos,
Existe uma ideia também por aí de que você, para emagrecer ou para ganhar músculos ou para ficar com o corpo bonito, você tem que comer 6 vezes por dia, comer de 3 em 3 horas. Isso é a dieta do capeta, meu amigo. Comer de 3 em 3 horas. Sabe por quê? Porque você não vai deixar o seu organismo, os seus órgãos descansarem. O sangue vai, ó, estar centralizado na barriga para fazer a digestão dos nutrientes. E aí você não descansa. E aí a sua mente fica fraca e Deus não joga, não vem com o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Agora, quando você acorda, toma o seu café da manhã, reforçado, né? Toma o seu café da manhã. Demora de 4 a 5 horas para a próxima refeição, no caso o almoço. O organismo leva em torno de 2 a 3 horas, né? Dependendo do organismo, para digerir o nutriente. Depois dessas 2 ou 3 horas, seu organismo vai estar descansando, sangue vai estar mais centralizado no seu pensamento, você vai estar mais pensando e assim o Espírito Santo pode trabalhar mais na sua mente. Almoçou, conta também 5 horas, à tarde, à noite. Não devemos comer depois das 7 horas. Por quê? Como é que você vai abastecer um carro e colocar ele na garagem à noite? Né? Você chega à noite, abastece e deixa lá. Né? A não ser por outro motivo. Mas nós, por que nós vamos comer esse negócio de jantar? Isso é coisa do diabo também. Entendeu? Como é que você vai comer 8 horas, 9 horas e aí você vai dormir? O que é esse, né, nutrientes, proteínas, minerais, carboidratos, vitaminas que você jogou? O que você vai fazer? Hã? Pra que tanta caloria? E aí aparece uma pochete, aparece uns pneuzinhos, aparece umas varizes. Aí, da onde tá vindo da onde tá vindo essas gorduras? Da onde será que tá vindo, né? Sem falar que a mente, né? Então o que que acontece? Almoçou, depois conta 5 horas, faz um lanche leve que frutas, uma coisa leve, uma fruta, uma vitamina, um mineral, um carboidrato ali da frutose, né? De leve, uma coisa saudável, e aí você vai dormir. Faça no mínimo, faça no máximo 3 refeições diárias, contando de intervalo para outras 5 ou 4 horas, e você vai ver o quanto você vai estar mais disposto, com um corpo leve. E outra coisa, pratique exercícios. Cuide do seu corpo. Lembra que Deus diz que o nosso corpo é do Espírito, é santuário do Espírito Santo. Ou seja, Deus habita com o Espírito Santo no nosso corpo. Então nós devemos cuidar. E nisso, nos comais, nos beberes, no tudo que a gente fazer, nós estamos dando honra, dando glória a Deus. Você já reparou quando você pega um carro, uma moto, deixa parado muito tempo? Quando você vai andar nele, o que acontece? Assim é o seu corpo. Se você não pratica um exercício, um esporte, seu corpo vai ficar desse jeito. Daqui a pouco você não está conseguindo nem mais coçar as costas. Quando você vai sentar, está uma dor nas costas. Pratique um exercício, mexa-se, sai desse sofá. Ah, eu trabalho demais, eu estudo demais. Não? Será que você não tem nem 30 minutos? Não? Você não tem nem 30 minutos do seu dia, não? Para você fazer uma caminhada, para você fazer uma corrida, uma musculação ou qualquer outro jogo? Cuide do seu corpo, meu querido. Vamos fazer essa mudança na nossa vida. Um reavivamento. Acorda de manhã, lê a sua Bíblia, faz um ano bíblico ou lê um capítulo por dia. Ou lê um capítulo por dia, faz a sua lição da escola sabatina. Pega um livro do Espírito de Profecia, leia. Se você não leu, você não sabe o que você está perdendo. Você não sabe as revelações que existem ali para nós, acerca da saúde, de tudo que você imaginar. Depois, faça sua oração. Tem uma lista de intercessão. Interceda por pessoas que você quer ver lá no céu. Escreva ali o nome dessas pessoas que você quer ter com lá no céu. Ore por elas. Interceda por outras pessoas. E aí começa o seu dia, meus queridos. E assim como Daniel fazia, orava 3 vezes ao dia, com o joelho no chão. Porque muitas vezes a gente sai, né, no nossos conversas, a gente conversa com Deus. Isso é orar a todo tempo, né? Orar sem cessar. Agora,
bater o joelho no chão é naquele cantinho que você tem. No caso meu aqui é a cama. No seu eu não sei, ou onde você quiser. Então ajoelha naquele cantinho e conversa com Deus. Ajoelhado no mínimo 3 vezes por dia. Se Daniel naquele tempo orava 3 vezes, imagina nós hoje que vivemos nos últimos dias. Devemos orar quanto, hein? Orar e sem cessar. Foi o que Jesus fazia. Querido, sempre ouça as músicas de Deus, né? Hoje MP3 celular, no celular já tem MP3. Vá no computador ou vá em alguma lan house, coloca música, foninho, vai ouça as músicas de Deus. Tantas músicas, tantos cantores, né? Adventistas. É certo que esse pessoal do mundo aí com esse som, com esses carros aí, com esse som, com essas músicas mundanas, muitas vezes, às vezes, sem querer, você começa a cantar uma música que tá tocando no carro, mas você não estava prestando atenção. Isso é normal, isso acontece comigo também, acontece com todos, mas você ouvir aquilo e ficar na sua mente é uma coisa. Agora você ouvir aquilo e ficar, né? Colocar, vou trazer pro meu celular, querido. Não faça isso não. Não dê brecha para Satanás não. Você tá vendo o que ele tá fazendo aí fora, né? Não vou nem falar o que ele tá fazendo aí fora não. Não dá brecha para Satanás. Começa o seu dia do jeito que eu falei, fazendo a sua lição, né? O espírito de profecia, a Bíblia, a oração. Ajoelhe pelo menos, coloque o joelho no chão no mínimo 3 vezes ao dia. À noite também. Dá uma lida numa meditação. Procure ocupar o seu tempo com as coisas de Deus na cabeça, para que Deus venha com o Espírito Santo trabalhando. Reforma no seu comer, querido. Igual eu falei com você, coma 3 vezes no dia. Para de comer carne, refrigerante que causa osteoporose, câncer e outros mais. Nem se falar da Coca-Cola, né? O suco preto do capeta. Não tô falando desse, tô falando do outro, porque isso aí já é regra. Isso aí a gente nem chega perto, não. Tô falando de refrigerante, Guaraná, laranja, etc. Esses refrigerantes. Mate-cola, para com isso. Você sabe quantos copos de açúcar tem num copo 250 de refrigerante? Tem 6 ou 7 ou 8 colheres de açúcar, entendeu? E aí eu nem vou tocar mais nesse assunto, porque aí você já sabe, quando entra muito açúcar no sangue, o que acontece, né? Pois bem, querido, faça uma mudança na sua vida, avivamento, faça uma reforma nos seus hábitos, o que você está fazendo. Chega no final do dia, anota. Será que isso aqui Jesus faria? Será que eu estou glorificando a Deus fazendo isso? Não estou? Passa um risco. No dia, passa um risco. Durante toda a semana, no 7º dia, no sábado, e olha tudo que você fez de errado. Olha quantas vezes você fez na semana. E aí começa a fazer uma mudança. Começa a cortar. Começa a buscar a Deus. Porque Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Se nós não buscarmos a Jesus, se nós não ajoelharmos, se não pedirmos esse Espírito Santo sobre nós, nós vamos ficar para trás. Queridos, a última mensagem que eu quero deixar para vocês. Todo mundo já ouviu falar na parábola das 10 virgens, né? Eu quero só voltar rapidamente aqui nesse verso aqui que nós achamos no livro da senhora White, sobre o revivamento e reforma. Eu quero ler com você essa parte que diz aqui. No começo, Deus pede um reavivamento espiritual e uma reforma espiritual. A menos que isso se realize, os que são mortos continuarão a tornar mais aborrecíveis ao Senhor, até que ele se recuse a reconhecê-los como seus filhos. Prestou atenção aqui? Até que ele se recuse a reconhecê-los como seus filhos. Ela diz, em visão que ela teve, que a menos que isso se realize, isso que um reavivamento e uma reforma realize, se nós buscarmos a Deus e fazermos esse reavivamento e essa reforma, se isso não acontecer, os que são mornos, né? Os que são mornos aqui continuarão a se tornar mais aborrecíveis ao Senhor, até que ele se recuse a reconhecê-los como filhos seus.
Ou seja, nós estamos recebendo essa mensagem. Deus está falando, ó. Esse é o reavivamento e a reforma. Busque a mim, eu estou aqui disposto. Estou mais disposto a dar o meu espírito, de derramar a chuva serôdia, de dar a santa unção a você, do que quando o seu filho pede você uma bala e você dá para ele. Deus nos ama mais do que isso. Deus está ansioso para derramar o Espírito Santo sobre nós, para mostrarmos para o mundo através, fazendo milagres, assim como os discípulos fez no Pentecostes. Deus está ansioso para mostrar para o mundo quem são os adventistas do sétimo dia. Mas o que acontece é que Deus não derramou essa sua vinda porque nós estamos mornos, nós estamos despreparados para receber esse Espírito Santo. E a menos se nós não fizermos esse revivamento e essa reforma, nós não vamos receber a chuva serôdia. Tem muitos adventistas aí que estão esperando só sair o decreto dominical, a maioria estão esperando sair o decreto dominical para começar a fazer esse revivamento e essa reforma. Ah, quando sair o decreto dominical, pare de comer carne, eu vou buscar mais a Deus. Ô querido, a parábola das 10 virgens entra aqui, tá bom? Vou explicar ela agora. O que acontece? Se você tá pensando, né? Igual fala, nós somos a última geração. Se você tá pensando que se você vai parar de comer carne, você vai parar de beber refrigerante, você vai fazer um reavivamento e uma reforma na sua vida. Quando saiu o decreto dominical, você viu o que Deus falou? Que se você não fizer isso, você vai estar aborrecível ao Senhor e Ele vai te rejeitar. E eu posso dizer, de acordo com o livro de Ellen White, que a porta da graça para os adventistas hoje é o decreto dominical. O que acontece? Saiu o decreto dominical. Vamos começar aqui agora. Abra sua Bíblia em Mateus 25. Mateus 25, verso 1 diz o seguinte: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Ou seja, está falando da igreja adventista. Tá? Da igreja adventista. Todos estamos esperando Jesus voltar, né? Só que ali existe uma parte ali que não está nem aí com a mensagem do reavivamento e reforma, e tem outros que estão preparando. As loucas, continuando, as loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós do que a vós? Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade, não vos conheço. Queridos, vamos trazer isso agora, porque está acontecendo na nossa igreja. 5 eram prudentes, verso 2, e 5 loucas. Hoje está pregando a mensagem do reavivamento e a reforma na igreja. Muitos não estão nem aí, estão esperando o decreto dominical sair para começar a fazer um revivamento. Esses são as virgens loucas. E as virgens prudentes são as virgens que estão buscando o reavivamento e a reforma, estão buscando o batismo de Espírito Santo, estão buscando ser semelhantes a Jesus, querem ter a mente de Jesus, querem ter o fruto do Espírito Santo, querem ter o poder, porque é isso que falta para nós, é o poder do Espírito Santo. Mas Deus não vai derramar isso, Deus não vai dar isso se não fizer um revivamento e uma reforma. Então as prudentes estão buscando. As loucas vão na igreja, vão loucas, vão prudentes, todos os sábados, né? Você vê, todos estão lá, né? Estão lá, joio e trigo misturado. Você não sabe qual é, só Deus sabe. Aqui fala que as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As loucas hoje não estão buscando o batismo do Espírito Santo. Elas não estão buscando o poder do Espírito Santo para a vida delas. Não estão buscando. E aqui fala:
As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram. O que é azeite? É o Espírito Santo. Então elas não estão levando o Espírito Santo. Estão esperando Jesus voltar, como todas as prudentes, né? Como todas as 10 estão esperando Jesus voltar. Só que umas não estão levando azeite e as outras estão buscando esse azeite, estão juntando. O verso 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. As prudentes estão buscando. O que as prudentes estão fazendo? Estão acordando de madrugada. As prudentes que começam a trabalhar às 7 horas, estão acordando 4, 5 horas da madrugada, fazendo, né, a escola sabatina, lendo o Espírito de Profecia, lendo a Bíblia, orando, intercedendo por irmãos que eles querem ver no céu, estão ansiando ver Jesus voltar, estão orando, pedindo a descida do Espírito Santo, vão para o trabalho, falam de Jesus, levam literaturas, né, oferecem cursos bíblicos, estão ali envolvidos ali na pregação do Evangelho, querendo subir para o céu logo, fazem uma mudança, estão tentando fazer um reavivamento, né? Buscando a Deus, querendo que Deus seja o primeiro, chora, né? As prudentes estão fazendo isso, estão parando de comer carne, né? Muitas pararam de comer carne, estão buscando uma reforma nos hábitos, né? Nas palavras, nas atitudes, né? Estão buscando isso. E fala, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus queridos. Que falam que elas adormeceram todas. Mas alguém não dormiu. E o verso 6. Mas ouviu-se o clamor. Aí vem o esposo. Sai ao encontro. Quando saiu o decreto dominical. Saiu o decreto dominical lá nos Estados Unidos. E aí todo mundo, nossa, aí naquela expectativa, todo mundo agora se arrepia. E aí fala, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Aí todo mundo levando, nossa, agora que vai ser o alto clamor, agora que nós vamos sair nos jornais, em revistas, nós vamos sair aí reunindo para falar do amor de Jesus, para falar que o sábado é o verdadeiro dia de Deus, todas. Mas aí o que acontece? As prudentes estavam buscando o Espírito Santo. E na hora certa, Deus derramará a chuva, né? A chuva serôdia, chuva do Espírito Santo, vai dar santa unção para todos. E ali, a Ellen White diz que nem nos dias apostólicos ela viu o que aconteceu no Pentecostes, e ela viu a chuva serôdia caindo sobre os santos, agora nos últimos dias. Ela viu que essa chuva serôdia que cai agora vai ser maior do que a que caiu lá. Então lá, Pedro falou, 3 mil foram batizados. Imagina hoje. Um fala e 3 milhões são batizados. E aqui diz, queridos, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Por que se apagam? Porque quando saiu o decreto dominical, aí que elas vão querer buscar o azeite. Só que o azeite acabou. Não tem mais azeite para elas. E aí elas saem buscando, né? Querendo buscar Deus. E aí fala, mas as prudentes responderam, né? Mais antes para nós do que para vós. Ou seja, nós buscamos, nós vivemos, e aí Deus naquela hora vai honrar o seu povo. Deus vai honrar os 144 mil simbólicos, né? Não são literais. Eles vão receber o poder do Espírito Santo, porque hoje eles estavam buscando um reavivamento e uma reforma na sua vida, porque hoje eles estão pregando que Jesus está voltando e que nós precisamos sair dessa mornidão, dessa podridão que estamos. Por que Deus não trouxe a maioria? Por que Deus não trouxe os católicos, não trouxe os evangélicos para cá? Porque se Deus trazer eles para cá hoje, eles saem da igreja com o que está acontecendo na igreja, com essa situação deplorável que está acontecendo na igreja. Então, querido, o momento é hoje, a salvação é hoje, o momento de buscar o Espírito Santo é hoje. Amanhã pode ser tarde demais, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, e você entrega a sua vida ao Senhor, peça a Ele o caráter de Jesus, a paciência, a mansidão, o domínio próprio, o amor ao próximo. A nossa igreja deve ser conhecida como igreja do amor, a igreja que se preocupa com as pessoas. Quando eu penso nisso, quando eu falo isso, eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não tenho amado as pessoas como o Senhor quer. E todo dia eu peço, Pai, aumente a minha fé, aumente o meu amor para os meus irmãos.
Porque são pessoas que às vezes fazem coisa conosco que dá vontade da gente dar uma porrada, da gente desganar. Mas não, Jesus, a gente deve amar. Porque Jesus, o que nós fazemos e Jesus nos perdoa. E nós também não devemos fazer de igual aos nossos irmãos. Devemos amar-nos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso irmão como a nós mesmos. Ser a igreja do amor, né? Queridos, muitos acham que Jesus está tardando. E aqui diz, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Misericórdia. Ore a Deus, peça para não deixar você dormir, meu querido. Jesus está voltando. Está mais perto do que você pensa. A volta do rei está mais perto do que você pensa. Para finalizar, meus queridos, eu quero deixar para vocês essa imagem. A armadura que Deus quer, porque muitas vezes as pessoas quando começam a falar coisas ruins com a gente quer matar elas, mas essa deve ser a nossa armadura, porque os nossos inimigos não são visíveis, eles são invisíveis, é Satanás e as suas legiões de demônios. Aqui diz, nós devemos vestir o capacete da salvação. Como é que você sabe que você está salvo? Quando você está buscando a Deus, meu querido. Quando você está confessando a Deus os seus pecados. Quando você busca a Deus de todo o seu coração e conta todos os pecados que você cometeu e pede perdão em nome de Jesus, você está salvo. E a armadura, né, da justiça, buscar a justiça de Cristo, porque a nossa justiça não vale nada. O que é a justiça de Cristo? É quando você também ajoelha, quando você pede perdão, Jesus te torna justo. A justiça de Jesus te cobre. Palavra de Deus, meu amigo. A espada. Nós devemos falar as verdades do sábado, porque Satanás tem silenciado a nossa igreja e nós não podemos deixar isso. Nós não podemos ficar mudo diante desses ataques do inimigo. O escudo da fé, ter a fé em Jesus, o nosso único e verdadeiro Salvador. A verdade, meu querido. Nós devemos pregar e viver a verdade. O Evangelho da paz. Falar do Evangelho de Jesus, o nosso único Salvador. Meu querido, isso é o que Deus quer para nós hoje, tá? Eu posso estar falando isso para vocês, não sei, mas eu não marco data, não tô querendo marcar data, mas eu não dou. Pastor esse dia na igreja falou que ele não dava 8 anos para Jesus voltar. Uma coisa eu tenho certeza, Jesus não vai demorar 14 anos para Jesus voltar. Ele voltará muito antes disso. Então não sei se é daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. O que eu quero dizer isso para você não é marcando a data que eu sei que dia Jesus vai voltar, mas é falando para você da proximidade da volta de Jesus. E quando ele voltar, ele quer encontrar um povo santo. Se você hoje buscar esse reavivamento e reforma naquele dia, quando saiu o decreto dominical, e na hora de nós pregarmos o alto clamor e Deus nos revestir do poder do Espírito Santo, e naquele momento você vai ver o que é poder, você vai ver o que é Deus agir sobre você. E naquele grande dia, quando Jesus voltar nas nuvens do céu, quando ele aparecer, rodeado com aqueles milhões e milhões de anjos, e olhar para você e falar: a minha graça te basta. E você olhar para Jesus e ver aquele rosto amorável, aquele sorriso cativante, aquele sorriso de saudade, e você olhar para Jesus e você não sabe se você chora, se você sorri, se você pula. Você só quer que aquele anjo, do seu anjo da guarda, ele apareça ao seu lado e você dá um abraço nele. E você só quer subir lá para cima. Queridos, realmente será um dia muito emocionante. O maior evento da história desse universo. Porque o nosso Criador, o Rei dos Reis, o General Supremo, virá com as legiões de anjos poderosos nos buscar, nos arrancar das garras do mal. Será um dia emocionante, meus queridos. Eu mal posso esperar por esse dia. Por isso que eu estou buscando um reavivamento e uma reforma na minha vida. Eu preciso. Se Jesus voltasse hoje, eu não estaria salvo.
Mas se eu morresse hoje, eu estaria salvo. Entendeu? E você? Deus diz que a gente deve confessar os pecados a Ele. Devemos chorar, devemos rasgar o nosso coração. Vamos buscar. Porque nós vamos viver pela fé. Se você buscar na grande angústia, Deus te dará poder para você passar por ela. Agora, se Deus não der, se Deus não der, não, se você não buscar, como é que Deus vai dar o Espírito Santo para uma pessoa que continua imunda, continua vivendo como o mundo, não tem distinção entre o mundo e Ele? Querido, esse apelo eu faço para você, em nome de Jesus. Eu não sei quem é você, não sei de onde você está vendo, mas que você possa estar vivendo hoje como se fosse o último dia. Eu quero fazer uma oração com você. Feche os seus olhos e vamos começar a conversar com o nosso Deus. Senhor Pai, nós sabemos que a tua proximidade está muito próxima, Pai. Sabemos que o Senhor está quase aparecendo nas nuvens do céu e nós estamos ansiosos para te ver, para te abraçar, para viver contigo. Mas, ó Pai, nós estamos numa situação deplorável. Tem misericórdia e compaixão de nós, ó Pai. Entra em nossa vida, Pai. Entra no nosso coração, entra na nossa casa. Tira tudo, Pai, que está nos afastando de Ti. Faça uma reforma, nos ajuda a fazer essa reforma, Pai. Nos ajuda a Te buscar cada dia mais, Pai. Cada dia mais, Senhor Deus. Encha-nos com Teu poder, Pai. Imprime em nós, Pai, a mente de Jesus, o caráter de Jesus. Derrama, Pai, o Teu Espírito Santo sobre nós. Nos ajude, nos guia, Pai. Eu coloco, Pai, nesse momento essa pessoa que está conversando, Pai, contigo. Que o Senhor tome conta da vida dela, Pai. Nos ajuda, Pai, a ser fiéis a Ti. Queremos ser santos aos Teus olhos, Pai. Santidade ao Senhor é o que nós mais almejamos. E naquele dia viver para sempre contigo. Porque Tu morreste por nós e ninguém faria isso. E nós te amamos por isso. Guardamos os Teus mandamentos por isso. Nos ajude a ser conhecidos como a igreja do amor. Por favor, faça em nós a diferença, Pai. Não nos deixe viver como os outros estão vivendo. Tome conta de nós, Pai. Eu te peço, Pai, por nós, em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.